Depois de muito tempo, a gente conseguiu deixar da forma mais transparente possível todas as recomendações indicadas pelo nosso algoritmo, a nossa win rate geral, o win rate do método lei casa, o win rate do método lei fora, método over 1,5, que podem ser trabalhados como trader e como punter, e também os métodos trader, que são lei goleada e também scalping under 2,5 nos primeiros 15 minutos. Aqui você vai ter do ano inteiro e você pode ordenar por mês, você pode ordenar por um período específico, caso você queira fazer os primeiros 3 meses, e você vai ver o detalhe aqui por método, tá? Vamos começar pelo lei goleada, que é um vídeo aqui que teve bastante sucesso aqui no canal, e a gente vai detalhar. O lei goleada, ele tem uma assertividade no ano de 93,3%, 450 recomendações. Porém, o que o método diz? Para você entrar em jogos em que o favorito não tem uma tendência de goleada e caso ele marque pelo menos 2 gols, né, no primeiro tempo, você teria que sair. Então a gente isola aqui essa win rate do final do jogo para a gente trabalhar no HT. No HT das 450 recomendações, 380 bateu comportamento, ou seja, o favorito não marcou 2 gols no primeiro tempo. Você teria um win rate aqui de 84,4%. E aqui, o que a gente tem? A gente tem detalhado por liga, tá? Quais são as ligas com melhor win rate, né, no geral, e melhor win rate no HT. Por exemplo, a Bundesliga 1, a gente só teve uma recomendação. Teve um win rate bom no geral, mas no HT não bateu. Já a Itália Série A, por exemplo, a gente teve 14 recomendações e todas elas bateram no HT. E você pode ordenar aqui para a liga que você preferir, tá? A Série B, que a gente tem feito bastante, tem um win rate absurdo aqui no FT, mas não tem um win rate tão bom. Na verdade, tem um win rate muito bom no HT de 89,9%, que não é tão bom como o win rate do FT. Mas se você for comparar com as outras ligas, parece ser bastante interessante. Então, esse é onde você vai validar o lei goleada para ver se é algo viável para você, se você fica confortável ou não. Outro método que a gente vai detalhar aqui, o Scalping Under. A gente tem uma win rate de 72,1%. Não tem muita variação entre HT e final do jogo, porque você só explora os primeiros 15 minutos. Então, dos jogos que a gente recomendou no nosso algoritmo, quais são os jogos que não saíram gol até os 15 minutos. E isso daí, como é uma entrada trader, você não consegue fazer uma odd média ou algo assim, porque depende se o jogo tem comportamento ou não. Mas com a win rate você consegue entender quais são os campeonatos mais viáveis e quais são os campeonatos que você poderia ficar mais tranquilo em operar, que a gente tem uma assertividade maior. Se a gente pegar aqui, Bundesliga 1 tem 7 recomendações, 100% bateu, mas são muito poucas. A temporada está no início, então a gente tem que pegar jogos em que a gente teve mais recomendações. A Liga de Portugal já tem uma win rate um pouco mais legal, de 83,8%. A Itália Série A já tem uma win rate de 75,9%, o Brasileirão 75,6%. A Série B, que a gente faz bastante, tem 66% de win rate. Mas muitos jogos você já consegue detectar que esse scalp não vale a pena. Então, assim, você não pode fazer essa entrada punter, esquecer o jogo e fechar os 15 minutos. Você tem que analisar. É uma entrada trader. Agora vamos para as entradas trader ou punter, que é o lei casa. O lei casa a gente tem uma assertividade de 77%, 105 recomendações. Estamos fazendo de janeiro a agosto, tá? Se você quiser ver por mês, por exemplo, você consegue ver fevereiro, consegue ver março, consegue selecionar da forma que você preferir. E a gente isolou aqui no HT, porque existem muitos jogos que no final bate o lei casa, mas às vezes no HT você já teria que fechar. Então a gente tem uma win rate aqui no HT de 73,3%, né, de 105 recomendações, 77 bateram, e aqui são as ligas que mais tiveram assertividade. E olha que interessante, a Holanda, Eredivisie, você tem aqui 90% de assertividade no HT, só que você tem 80% de assertividade no final do jogo. O que isso quer dizer? Que tem muita virada. Às vezes o time da casa começa mal, empatando ou perdendo, mas no final ele consegue virar. E aí você tem outros jogos também que tem outras viradas, né? Por exemplo, a La Liga, 66% de win rate no HT, só que no FT é um win rate de 100%. Tudo bem que tem 3 jogos, mas aqui você consegue entender. O Brasileirão Série A é excelente para trabalhar no HT, né? Já o Brasileirão Série B, ele não é tão bom. Ele não tem sido tão bom para o lei casa. E eu vou te mostrar o detalhe aqui para esse método aqui também do lei fora e também do over, tá?
No lei fora, a mesma lógica, tá? Por coincidência, você tem uma assertividade aqui igual, né? No HT como no FT, mais de 1000 recomendações. É um dos métodos que a gente mais utiliza, né? E aí consegue ver, a Holanda tem uma boa assertividade, no HT já é um pouco menor do que no FT, a Liga da Arábia Saudita é melhor no HT do que no FT, então aqui você consegue mapear, ver todas as ligas que a gente tem uma recomendação que é mais assertiva, você consegue ver aqui por mês, né? Se você pegar a MLS, que é um campeonato que eu não gosto muito de mexer com match odds, mas tem que respeitar o nosso algoritmo, que tem tido uma assertividade bastante interessante, você pode colocar aqui por mês, ver quais são as ligas que mais bateram, você pode pegar aqui no mês de fevereiro, por exemplo, ver na La Liga como que foi. Ó, a La Liga foi excelente no mês de fevereiro, para você trabalhar no HT, já no FT não foi tão bom, então você consegue brincar da forma que você preferir. Outro método que a gente vai detalhar aqui, o Over 1,5 FT, que é uma entrada trader ou punter, em que a gente analisa jogos que têm potencial de sair pelo menos 2 gols, 82,7% de assertividade, uma odd média pré-live, porque a odd do nosso banco de dados é a partir do momento que o jogo sai para o mercado. Então existem odds que você pode pegar aí no histórico e podem estar um pouco maior, um pouco abaixo, mas no geral elas estão bem coerentes, tá? Aqui a gente vê que a Itália Série A é a nossa melhor liga, mas tem poucas recomendações, e no geral a gente tem bastante aqui da Premier League, tem também bastante da Holanda, e pasmem, tá? Se você for ver aqui por liga e não ficar só se prendendo ao win rate, você pega aqui, ó, Brasileirão Série B, você tem 76% de acerto, comparado com as outras não é muito bom, mas olha a odd média aqui, 1,48. Então é algo bastante EV+, que tem bastante valor e você consegue mapear isso daqui por mês, num período um pouco maior, da forma que você preferir. Agora a gente vai entrar aqui numa área muito boa, que é onde você pode fazer o histórico dos métodos, tanto de lei goleada quanto scalp under 2,5, para você ver quais jogos foram bem, quais jogos não foram bem, e você começar a entender aqui por data ou também por liga, né? Caso você queira ver aqui um histórico da Itália da Série A, você quer ver um histórico de lei goleada, bom, você consegue já ver já quais jogos foram, o que o nosso painel tinha recomendado. Quando a gente coloca aqui base passada, quer dizer que é da temporada anterior, não é dessa temporada, tá? Se você quiser jogos um pouco mais para frente, você consegue mexer aqui nas datas, tá? Na Itália está no começo, se a gente quiser pegar aqui um outro campeonato, né? A gente pode selecionar tudo, a gente pega aqui tendência de scalping, né? Que é um método que a gente não tem uma win rate muito alta, mas em alguns campeonatos parecem ser bastante interessantes, tá? Você consegue ver aqui, ó, Al-Ittifaq e Aba. Você consegue ver, ó, foi um jogo de 3-0, mas não teve nenhum jogo, nenhum gol antes dos 15 minutos. A odd do over, a gente não tem no nosso banco a odd do under 2,5. A gente tem a odd do over, mas você consegue fazer aqui a conta inversa, eu já te mostro aqui como que você faz. É um jogo que bateu, tá? E você pode fazer isso daqui para todas as ligas. Você pode fazer para a Liga de Portugal, você pode fazer aqui para o Brasileirão Série B, que é onde a gente faz bastante aqui, lei goleada e scalping. E aí você consegue entender o jogo, o que o painel recomendou, tudo isso daqui detalhado. Você pode ver por data também, não precisa ser só aquele... esse marcador aqui, você consegue ver a data específica, caso você queira ver uma semana específica de agosto, você consegue pegar aqui, ó, você consegue pegar do dia 12 até o dia 18, né? Todas as recomendações, quais bateram, quais não bateram, como que foi os gols do time da casa, os gols do time de fora e o placar final, tá? Vamos agora para o histórico do match odds, né? E over, né? Over 1,5 FT. E aqui a gente tem todas as recomendações do nosso painel, né, de match odds, histórico favorável para lei casa, o histórico favorável para lei fora e a tendência de oportunidade de lei fora, né? Quando é histórico favorável, quer dizer que existe uma chance muito grande do lei casa e do lei fora, que o nosso algoritmo pega média de gols, média de pontos, coeficiente de variação, que a gente consegue fazer essa conta, né? E a tendência de oportunidade é um time que normalmente joga melhor
dentro de casa e o time de fora não joga muito bem, tá? A gente tem um win rate pior, mas no final a gente consegue ter um win rate aqui bastante interessante. E no over a mesma coisa, né? Todos os jogos aqui que recomendaram over, caso você queira trabalhar no HT, a gente deixou aqui também gols no HT para que você possa fazer essa análise. Mesma lógica do outro, você pode selecionar por liga, você pode selecionar da forma que você quiser e escolher a data que você preferir. E agora a gente vai entrar aqui no Punter, projeto Punter, que vai mostrar um pouco de todas as meses em que a gente fez as nossas entradas aqui do lei casa, lei fora e over 1,5, como que seriam traduzidas se você fizesse isso a punter, em unidades. Então, em janeiro você ficaria no 0 a 0, em fevereiro 7, em março 2, em abril seria muito bom, maio 7 stakes, que é bem legal, em junho excelente, julho e agosto bem ruim. Esse é o acumulado. Você vê que é um método bastante volátil, a gente já tem vídeo aqui mostrando, e aqui no próximo você vai começar a entender que existem campeonatos que não servem muito bem para o punter, né? Talvez sirvam para o trading, mas não servem para o punter. Aqui a gente tem as 27 stakes aqui, que a gente teria de janeiro a agosto, se você tivesse seguido todas essas recomendações a punter. Aqui você pode abrir o mês e selecionar uma liga em específica, tá? Você consegue ver aqui os melhores meses e os piores meses. Agosto ainda está em curso, é um mês terrível e eu estou em bastante grupos de tips, grupos de traders também. Agosto, para punter, tem sido um mês muito ruim. Se você acompanha outros grupos aqui, é normal, porque é começo de temporada, né? Você começa a ver aqui, ó, Bundesliga 2, Holanda, Premier League, Turquia. Alguns campeonatos estão levemente bem e outros muito ruins, né? O Brasileirão Série A, principalmente, está indo muito ruim, muitas reviravoltas e muitos jogos difíceis para você acertar. E aí aqui você consegue fazer por liga e por método, tá? Caso você queira analisar só a Série B, você consegue ver, a Série B é excelente para lei fora. Em agosto está ruim, mas você teve aqui 3 meses excelentes de lei fora, numa quantidade de entradas absurda que pode validar o seu método. Caso você queira ver a MLS, por exemplo, MLS, eu já não entro mais em match odds na MLS. MLS vem sendo muito ruim aqui para lei fora e vem sendo muito ruim para lei casa. Porém, tem vindo bem aqui para o over 1,5 FT. Então, você começa a tomar sua própria decisão e não ficar terceirizando, pega a dica aqui, pega a dica ali, você consegue fazer essa própria análise. Caso você queira ver alguma liga em específica, você consegue ver aqui, abre por mês, você seleciona aqui alguma liga e aí você consegue ver o jogo que foi, você consegue entrar aqui e selecionar a Liga da Holanda, por exemplo, você consegue fazer da forma que você preferir. Tá? Para você que está com o dedinho nervoso, louco, para acessar esse painel, a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo para você acessar e ele vai estar por tempo limitado, porque a gente quer dar prioridade para quem já está com a gente há mais tempo. Nosso grupo VIP tem uma mensalidade simbólica em que você consegue acessar todos esses métodos, todas as nossas listas, todos os nossos painéis e é por isso que a gente cobra. A gente consegue comprar trabalho de desenvolvedor, consegue comprar base de dados, consegue automatizar mais coisas para a gente ter mais ferramentas e a gente fortalecer o nosso trade, tá? Mas eu vou deixar isso daí liberado por tempo determinado, talvez 1 mês, talvez 2 meses, para que as pessoas consigam entender o nosso painel e deixar mais transparência para quem está curioso, para conhecer e também para quem já é do nosso grupo e não ficar só vendo um número fechado, 80% de win rate, 85% de win rate, isso daí vai ser live, né? Todas as vezes que a gente atualizar o nosso painel, esse painel também vai estar atualizado e você pode tirar suas próprias conclusões, tá bom? Forte abraço, até a próxima.